Olá, dominadores, mais uma quinta-feira de análise de processos minerais por aqui. Hoje vou me ater aos dois processos que acabei de compartilhar nos meus stories no Instagram. O primeiro deles já está aqui na tela e eu não coloquei todos os eventos que a gente vai ver esse processo com mais detalhes no Cadastro Mineiro, que ele é cheio de nuances, é aquele tipo de processo que a gente gosta de ver as confusões acontecendo. Então, esse é um deles e eu quero falar um pouco mais dele aqui para vocês. Coloquei duas perguntas. A primeira é, voltando naquela questão de a área do processo 1 está livre ou elegível à disponibilidade? E aqui a gente vai chegar a essa conclusão baseado no quê? Nesse último evento, que foi declarada a caducidade do direito de requerer a lavra. Vamos seguir para a próxima pergunta do processo 1. O motivo da caducidade do título. Aqui a gente vai conseguir identificar facilmente, mas coloquei algumas opções aqui: não pagamento de taxa anual por hectare, não apresentação do relatório final de pesquisa, não cumprimento de exigência ou sem protocolo do requerimento de lavra. Então vamos começar aqui com o processo 1, que ele é muitíssimo interessante. É um processo bem antigo, de 1984, e quero começar do começo, porque esse processo ele tem uma coisa bem peculiar que me chamou a atenção. Nem tinha reparado nisso, mas quando eu fui olhar melhor, eu falei, uai, que coisa estranha. Então, vou compartilhar essa coisa estranha aqui com vocês. A princípio, foi um requerimento de pesquisa, começou com uma pesquisa mineral, protocolado lá em 1984. Teve o pagamento da taxa aqui também, o alvará de pesquisa, o primeiro, foi publicado aqui em 1985, com a vigência dele, não sei se vai aparecer aqui, porque são muitos alvarás, não tinha vigência aqui expressa. Mas em 88 entendo que foi um prazo de 3 anos de vigência do alvará de pesquisa, porque exatamente em 19/12/88 teve a apresentação do relatório final de pesquisa. Teve cumprimento de exigência. Esse relatório foi aprovado em 1995, 27/12/1995. E vejam a primeira confusão aqui: esse evento de caducidade do direito de requerer a lavra. Por quê? Após 27/12/95, teve esse documento protocolizado. Não sei o que que é aqui, a gente não tem informação do que seria esse documento, mas não é o requerimento de lavra, porque estaria bem escrito que se fosse o requerimento de lavra. Então, aqui não teve o protocolo do requerimento de lavra dentro do prazo de 1 ano após a aprovação do relatório final de pesquisa. Então, essa área ficou elegível à disponibilidade, ela teve um edital publicado em 2012, 2002, é, teve uma pessoa que foi considerada prioritária, porque esse era aquele esquema, era o procedimento antigo da disponibilidade, que abria edital também, mas abria um edital para cada processo minerário, e aí os interessados tinham que apresentar proposta, de habilitação. E nesse caso teve uma proposta apresentada, teve uma pessoa considerada, uma única proposta que foi apresentada, que tem o registro dela aqui, a gente não sabe quem é, mas não está registrado aqui quem é, e foi considerado prioritário. E a partir disso foi publicado o alvará de pesquisa. Mas por que é aqui que eu quero mostrar para vocês essa confusão que tem aqui? Quando a gente tinha no passado, eu acho que ainda não era o caso aqui de 2000, penso que ainda não era o caso de 2002, mas quando a gente tem a publicação de um edital de disponibilidade e tem o protocolo do vencedor, mesmo que seja no procedimento antigo, aí tinha habilitação, aí era considerado prioritário, um novo processo minerário era aberto. Então, a gente tinha dois processos minerais vigentes. Então, aqui, esse alvará de pesquisa que foi publicado depois, no mesmo processo minerário, deveria ter sido num outro processo. Mas como esses eventos são mais antigos, entendo que na época meio que ficou tudo no mesmo processo minerário, não chegaram a desmembrar. Então, é como se existissem vários processos minerários num só, nesse caso aqui. Mas vamos continuar. Esse é o primeiro ponto. Aí não teve pagamento da taxa, teve multa, e depois pagou a taxa anual por hectare, e aqui teve vários parcelamentos aqui referente à taxa e à multa. Teve uma prorrogação de prazo solicitado para cumprir exigência, teve cumprimento de exigência e tudo mais. E olha que coisa interessante. Vamos só voltar aqui para a gente ver o alvará de pesquisa de novo, ele tinha sido publicado em 2004. 2004, 2 anos, aqui está expresso que foram 2 anos, então
2006 venceu esse alvará de pesquisa. E aqui ele foi apresentado, um pouco depois, 11/12. Tem que ver se esse 9/12 de 2006 ele era um final de semana para poder ter protocolado esse relatório em 11/12. Possivelmente sim. E daí, 11/12 de 2006 foi protocolado pelo titular do relatório final de pesquisa positivo. Vamos entender que é dentro do prazo. Teve exigência publicada, prorrogada exigência, exigência publicada de novo, o titular cumpriu a exigência, teve auto de infração, pagamento de multa, transferência do direito minerário, redução da área pelo titular. E aqui, no finalzinho, o que aconteceu? A aprovação do relatório final de pesquisa, ela veio muito tempo depois, porque a gente viu que foi protocolado em 2006. Essa aprovação pela ANM veio em 2013 e já com uma redução de 90 hectares aqui, uma redução feita pelo próprio titular. E depois de 2013, no prazo de até 2/4 de 2014, deveria ter apresentado, o titular deveria ter apresentado o requerimento de lavra. Não tem registro aqui do requerimento de lavra, então aqui o motivo é claro. A área, ele perdeu esse direito de prioridade dele e a área fica elegível à disponibilidade. E a ANM caduca, de fato, o direito dele de requerer a lavra, porque ele não fez esse protocolo no prazo de 1 ano. Se ele tiver interesse nessa área ainda, ele deve apresentar, quando sair o edital de disponibilidade, ele deve se manifestar interesse para participar desse edital de disponibilidade. Então, o primeiro ponto é um ponto importante aqui desse processo minerário. Vocês entendem que teve sim uma confusão de eventos? Eu fui até olhar quando saiu esse edital aqui, teve de novo um alvará de pesquisa publicado. Eu fui ver se de fato tinha um processo associado aqui. Até tem esse processo de 2013, só que ele não é característico da disponibilidade, que a disponibilidade foi em 2003. Esse processo aqui de 2013 ele está relacionado com essa redução de área que foi protocolizada aqui em 2013, 18/2 de 2013. E eu fui abrir esse processo no Cadastro Mineiro também, para entender melhor ele, e ele está ali, tiveram vários, esse aqui, diferente daquele outro processo que a gente estava analisando, tiveram várias propostas de habilitação protocoladas, só que isso ainda não foi analisado pela ANM. Então, assim, aqui esse processo está parado. Não adianta alguém interessado nessa área aqui entrar com requerimento que vai ser indeferido, porque ainda não teve fechamento dessa disponibilidade, uma disponibilidade em 2013. Já se passaram aí 10 anos e nunca abriram essas propostas. Por isso que não funcionava o procedimento de disponibilidade conhecido como antigamente. A ANM precisava mesmo revolucionar isso e trouxe essas mudanças através do SOPRE. E aqui eu deixei aberto o SEI desse processo de 84, só para a gente ver a nota técnica, que é bem simples, que é exatamente relacionada ao prazo que se esgotou para apresentar o requerimento de lavra. Então, aqui também já fala que recomenda-se a caducidade, vai abrir um processo de caducidade, né? Aqui, na verdade, já caducaram direto, já deram a publicação, o titular até tem prazo para apresentar uma defesa, mas nesse caso ele vai se defender do quê? Já passou tanto tempo, passaram-se aqui 10 anos, que a ANM ainda demorou para se manifestar sobre essa caducidade. Então, esse é o tipo de processo, de evento que não tem defesa. Não, assim, não vou falar que não tem, né? Porque vai que, mas é muito difícil a ANM aceitar uma defesa nesse caso. O segundo processo minerário, ele também é bem legal. Aqui eu trouxe uma coisa que eu tenho falado com vocês tem tempo já, de um entendimento que eu já tenho bem consolidado sobre isso, mas as pessoas ainda não têm esse entendimento muito claro, que foi o que aconteceu exatamente com esse processo minerário. Observem aqui, o último evento principalmente, que a suspensão dos trabalhos de lavra foi negada pela ANM. É muito difícil a ANM negar uma suspensão dos trabalhos de lavra, mas aqui a gente vai entender o porquê foi negado e eu até concordo. Aí perguntei, diante dessa suspensão dos trabalhos de lavra, né, a área do processo 2 está livre, elegível à disponibilidade ou onerada pelo titular atual? E a segunda pergunta foi em relação bem direta à negação dos trabalhos de lavra, o que o titular deve fazer? Retomar os trabalhos de lavra, apresentar um plano de fechamento de mina ou comunicar novo pedido de suspensão. Vamos agora para o processo 2, que ele também é super interessante.
É um processo de 1984, é engraçado, mesmo ano, 1984, uma concessão de lavra já. E vamos entender, nos stories eu não coloquei o processo todo, porque acaba que os eventos são bem extensos, não coloquei todos os eventos, né? Mas aqui na aula eu detalho mais com vocês o que aconteceu com esse processo. Mesma coisa, era um requerimento de pesquisa, teve o alvará de pesquisa publicado, teve aqui a apresentação do relatório final de pesquisa, em 87, teve a aprovação desse relatório final de pesquisa. A portaria de lavra também foi concedida em 87, então foi tudo muito rápido nesse processo minerado, não é mesmo? Queríamos ter essas condições hoje também. Hoje demora demais entre a aprovação do relatório final de pesquisa e da portaria a publicação da portaria de lavra. Foi tudo no mesmo ano aqui. A prática hoje em dia demora um pouco mais. Aí ele que fez direitinho, teve a emissão de posse requerida aqui, né? Só que não foi dentro de 90 dias. 21/12, e a emissão de posse veio um pouco depois, mas fez. Já apresentou os relatórios anuais de lavra, foi apresentando os relatórios anuais de lavra e tudo mais, teve uma sessão total protocolizada. E aqui em 99, em 2/12 de 99, teve o pedido de suspensão dos trabalhos de lavra. Aqui eu não sei, não dá, a gente não consegue saber de quanto tempo é esse pedido de suspensão. Mas o que eu sempre reforço para vocês, a partir do momento que você faz uma suspensão, seja para 2 anos, para 5 anos, para 10 anos, considere essa suspensão feita a partir do protocolo, sem esperar a manifestação da ANM. Então, eu fiz esse protocolo em 99, para 10 anos. A ANM nunca se manifestou, então em 2009 eu quero manter essa suspensão, eu vou lá e protocolo uma nova suspensão desses trabalhos de lavra. Ou reitero, na verdade, nem precisa protocolar uma nova suspensão, até pode protocolar uma nova suspensão, já que passou tanto tempo, né, 10 anos, para mostrar as condições da área e tudo mais, e aí solicitam uma nova suspensão para a ANM. É possível fazer isso. O ideal é fazer isso, sem esperar a manifestação da ANM, até porque quando você protocola um pedido de suspensão, já está suspensa as atividades até que a ANM se manifeste contrariamente. Se ela falar que não aceita, igual foi o caso desse processo, que não aceitou, que foi negada, aí não tem como, a suspensão perdeu o objetivo dela. Não era objetivo a palavra, mas enfim. Aí aqui seguindo, foi apresentando o relatório anual de lavra, apresentou o plano de fechamento de mina, também aqui atualizado, até bem antes do prazo. Na verdade, dentro do prazo de considerando minas em operação. Teve uma fiscalização aqui da ANM em 18/12 de 2023, isso é super recente, né? Uma fiscalização remota. E aqui a gente teve a publicação desse, tanto de uma exigência quanto da suspensão dos trabalhos de lavra. Quando a gente, negada, né? Quando a gente tem essa negação da suspensão dos trabalhos de lavra, o titular ainda não perdeu o direito de prioridade dele. Então, ele ainda é o titular dessa área aqui. Essa empresa ainda continua com seu direito de prioridade. Só que a gente vai entender, se ela não cumprir essa exigência, ela fica com risco muito grande de perder esse direito de prioridade dela. E aí, o que vai acontecer? Vai ser caducada a concessão de lavra dela. Por quê? Vamos entender o raciocínio da ANM. O que ela concluiu? Depois vocês podem ir aqui no SEI e ler esse parecer de forma mais completa, mas eu vou focar nos pontos importantes da conclusão da ANM aqui. Ela concluiu que a empresa estava declarando nos relatórios anuais de lavra que a lavra estava paralisada desde 2003, mas na verdade é, colocou que estava desde 1999 com o pedido de suspensão dos trabalhos de lavra, 24 anos depois. E esse pedido de suspensão foi um pedido feito para 2 anos. E aqui a ANM fala que esse pedido foi feito para 2 anos. Eu queria lembrar onde é que está. Estava escrito aqui em cima que o pedido de suspensão dos trabalhos de lavra aqui, ó, que foi solicitado por 2 anos para capitalização da empresa e promoção de medidas necessárias e tal. Contudo, não houve manifestação da ANM sobre o pleito. Gravem essa informação, porque a ANM vai voltar com ela aqui nas conclusões desse parecer. E a ANM achou um absurdo a empresa ter feito esse pedido em 99,
para 2 anos só de suspensão e nunca mais falou nada, nunca mais movimentou o processo minerário. A INM considerou isso como quase um abandono mesmo da mina, porque a empresa não estava dando a devida atenção, digamos assim, para a área. E aqui eles falam, a própria ANM coloca que está sob pena de caducidade da lavra por conta desse pedido, dessa suspensão de lavra que eles fizeram da cabeça deles, no sentido de ficar esperando a ANM se manifestar. E colocou a culpa na ANM aqui, ó, e afirma que tal manifestação ainda não foi examinada pela ANM, sendo que passaram 24 anos. Eu falo para vocês, mantenham esses pedidos de suspensão dos trabalhos de lavra sempre bem atualizados. E aqui mais embaixo ele vai a ANM vai nesse parecer, ela chega à conclusão que o empreendimento ele está paralisado, não possui licença ambiental de operação, para que não ocorra interdição total e tudo mais. A ANM aqui até sugere a questão de alguns autos de infração, até esqueci de mostrar aqui para vocês, é o abandono da mina conforme o artigo 68 do Regulamento do Código de Mineração, conforme o artigo 52 também do Regulamento do Código de Mineração. E aqui uma conclusão final, né? Parecer técnico com indicação para vistoria em loco. A atividade de lavra encontra paralisada por no mínimo 20 anos, sem nenhuma providência de diligência do titular. Sugere-se autuar a empresa por inadimplência do artigo 34, que não lavra jazida de acordo com o plano de aproveitamento econômico. Sugere-se autuar a empresa também por interromper os trabalhos de lavra já iniciados por mais de 6 meses consecutivos, sem comprovação de motivo de força maior junto à ANM, que foram 20 anos de interrupção dos trabalhos de lavra. Sugere-se à empresa também outra autuação em relação ao abandono da mina ou da jazida. E, por fim, aqui o termo de abertura do processo eletrônico, no SEI, e todas essas recomendações que vieram depois, além das autuações, né, que eles falam aqui, também em relação às exigências, o que a ANM concluiu que esse titular, como ele deve se readequar. Então, tem que apresentar a licença ambiental, tem que apresentar o novo relatório de reavaliação de reservas, o novo PAE, a planilha com a produção global da mina, a RT do responsável técnico pelas atividades e esclarecimento e justificativa por ainda não ter retomado as atividades de lavra, já que passou aí 20 anos com a suspensão que eles fizeram assim, da cabeça deles e nunca mais voltaram a lavrar. Isso aqui, gente, é um caso interessante, não só para a gente olhar, ver, para a gente entender como a INEM está se posicionando com isso, porque isso aqui é um argumento fortíssimo para a gente levar para os clientes que estão nessa mesma situação, que eles acham que não é importante ficar atualizando a questão da suspensão do trabalho de lavra, ou então eles param a lavra da cabeça deles e passou os 6 meses, eles não entraram com pedido de suspensão, e nisso passou 6 meses, passou 1 ano, passou 2, e eles ficam declarando no RAU que a lavra está paralisada sem ter um pedido de suspensão, e isso é um risco enorme. Olha o tanto de autuação que essa empresa vai levar. E aqui o tanto de multa que ela vai levar mesmo, que todas essas autuações têm previsão de multa. Ainda tem o risco maior da caducidade aqui dessa concessão de lavra. Então, aqui é para tentar esse entendimento mesmo em relação à suspensão dos trabalhos de lavra que muita gente não leva a sério, que acha que a ANM não vai me punir por causa disso e fica tudo certo. Passou aí 20 anos e a resposta da ANM veio para esse processo minerário. E aqui o ofício com as exigências que eu comentei com vocês também já foi publicado hoje. Todos os 2 processos de hoje foi do Diário Oficial da União, esqueci de comentar. E por isso que eles estão aqui de forma pública e tudo mais. E daí aqui a exigência com prazo de 60 dias para cumprimento, mas vai ter que se virar nos 30, né, para poder cumprir tudo isso. E no mais, outra questão importante desse processo minerário, até coloquei nos stories, é que esse titular até poderia solicitar uma nova suspensão, mas não pense que seja nesse momento. É melhor ele readequar tudo que a ANM está pedindo e, na sequência, se for o caso, solicitar uma nova suspensão dos trabalhos de lavra.
outro ponto que eu queria mostrar com vocês, hoje nem vai ser sobre processos extras, não. Eu vou compartilhar com vocês o Diário Oficial da União de hoje, porque eu achei ele bem legal, tem muitas oportunidades, eu sempre reforço isso. Diário Oficial da União é uma fonte de fazer dinheiro, porque tem muita oportunidade de serviço para a gente aqui. Olha o tanto de cumprimento e exigência que tem. Esse processo que eu acabei de mostrar para vocês, o tanto de exigência que o titular tem que cumprir no prazo de 60 dias. A mesma coisa para as outras empresas. Ah, Roberta, mas eu não sei quais essas exigências e tudo mais. O ideal é você pegar aqui o número dos processos minerários, levar lá no SEI para buscar o ofício para saber do que trata essa exigência. Aí você já vai bem direcionado com o cliente, principalmente pessoas jurídicas, que é mais fácil a gente conseguir um contato e explica a situação, que tem 60 dias de prazo para responder, é, fala do seu trabalho também um pouco. O ideal é que seja uma conversa mais próxima possível, por telefone, presencialmente, dependendo da região. Sempre comecem pensando na região próxima que vocês moram, pensando nesse contato mais presencial mesmo. E também, além dessas exigências, eu vi aqui, sempre tem a questão de indeferimento de plano, os autos de infração, eu vi exigência de RAU, acho que foi na página anterior. Quando tem as exigências de RAU, é bem legal também, no sentido de você pode se oferecer para adequar, para cumprir essa exigência para o titular, e também pode se oferecer como responsável técnico pelos trabalhos de lavra, para entender se já existe alguém responsável técnico por esse trabalho ou não. Porque geralmente essas exigências de RAU vêm em relação a não cumprimento do RAU, não apresentou o RAU dentro do prazo e também não apresentou nenhum responsável técnico nem pela elaboração do RAU e nem pela atividade de lavra durante o ano de 2022. Geralmente, às vezes é referente a 2022, pode ser referente a anos anteriores também. Então, são exigências interessantes aqui para a gente, além do acompanhamento de outros processos aqui. Tem registro de extração, ó, por prazo de 3 anos de vigência, você pode se oferecer também já para fazer o relatório anual de lavra, desses títulos de lavra novos que foram publicados. Se apareceu indeferimento de plano, indeferimento sem oneração, é aquele que a área está livre, já entra em contato também para falar que, olha, seu requerimento foi indeferido, mas é possível requerer a área novamente. Dessa vez, se a pessoa, se o titular lá contratar, vocês garantem que se seu serviço de vocês for contratado, vocês garantem que não vai ser mais indeferido porque vai ser instruído da forma correta. E aí é menos dor de cabeça, tipo, não vai precisar gastar mais dinheiro e tudo mais, garantir que tudo vai ser feito da melhor forma possível. E também pode usar os exemplos aqui de multas, que sempre aparece também no Diário Oficial da União, de auto de infração, ó, auto de infração lavrada, relatório final de pesquisa, para conscientizar cada vez mais os clientes de vocês sobre esses riscos junto à INEM de não cumprir as obrigações. Então, é uma máquina mesmo aqui de fazer dinheiro, de oportunidades, o Diário Oficial da União. Eu espero que esta aula tenha dado mais clareza para vocês aí do outro lado também. E fico sempre aberta a receber sugestões de processos minerais para a próxima quinta-feira. Então, até lá!